Olá! Todo mês o Unifra Entrevista tem um programa especial sobre história. Hoje vamos falar sobre a história das mulheres, os fatos que mudaram a forma como a mulher é vista na sociedade e quais foram as maiores conquistas delas. Para falar sobre esse assunto está conosco a professora de História da Unifra, Bolzan. Bem-vinda à Unifra Entrevista, professora. Obrigada, Nelly. Professora, qual é o papel da mulher na sociedade ao longo da história? Olha, esse papel vem sendo estudado e vem se abrindo bastante espaço para a gente pensar nisso. Só para você ter uma ideia, no curso de História da Unifra desse semestre que terminou, nós ofertamos uma disciplina para discutir a história das mulheres. E, especialmente na disciplina, nós falamos sobre a Europa, porque não dá conta da gente falar sobre tudo. Mas há mudanças consideráveis ao longo da história. A gente não pode pensar que a trajetória feminina é uma trajetória só, houve só um modelo de feminilidade. E mais ainda, não podemos pensar a história das mulheres separada da sociedade. Por que se precisou pensar a história das mulheres? Porque se percebeu que quando começou a se profissionalizar a história e os historiadores, se escrevia sobre homens, se escrevia sobre política. Não se fez uma opção por se escrever sobre homens, mas eram os homens que estavam na vida pública, eram eles que lidavam com a questão política e econômica. E as mulheres estavam meio que silenciosas nesse espaço. Então, houve uma necessidade da gente perguntar onde é que estavam as mulheres. A gente só conhece, historicamente, grandes imperadores, parece que nunca teve imperatriz em nenhum lugar do mundo, ou as mulheres nunca estiveram envolvidas com a política. Mas o que existiu, na verdade, foi uma visão de história que privilegiou o masculino. Então, assim, a história das mulheres, ela se constrói não separadamente, não tem história dos homens e história das mulheres, mas precisou se afirmar num primeiro momento a história das mulheres para mostrar que há uma diferença de gênero, e essa diferença de gênero, ela implicou em experiências históricas diferentes, em tipos de direitos diferentes, em trajetórias diferentes. E como a mulher era vista, assim, nos diferentes períodos da história, como ela era tratada? Cada período um tratamento distinto, né? A gente pode elencar ou puxar alguns exemplos históricos. Todo mundo tem mais em mente, é mais popular aquela questão na Grécia, de que a Grécia é uma sociedade que não privilegia muito as mulheres ou tem uma visão mais preconceituosa em relação às mulheres, né? Valoriza muito mais o homem. E tem uma música popular que é do Chico Buarque, das mulheres de Atenas, né, que elas não levantam os olhos para os seus maridos. A gente tem experiências, nesse sentido, a mulher ali vai ser entendida como aquela que gera filhos, aquela que gera bons filhos para aquela sociedade. Mas não foi em todo momento que foi vista dessa forma. No período medieval é um período que não foi muito fácil para uma mulher viver naquele momento também. Isso o que eu quero dizer com isso, Nelly, é que conforme o período histórico, há variações de como uma mulher é vista, né? A Idade Média consagrou na cristandade ocidental, que é o espaço que eu posso falar, não estou falando aqui da mulher na China nem da mulher no Japão, eu estou falando de Europa e estou falando dessa influência da cristandade. Dois grandes exemplos de mulheres, a Eva, o exemplo negativo, e a Maria, o exemplo positivo, né? A mãe de Jesus. Então, as mulheres não tinham muita opção, né? Ou sempre se aproximar do modelo de Maria. E por isso também, acoplado a isso, a gente tem, vamos dizer, uma necessidade da afirmação da maternidade. Tinha aquela questão também de a mulher ou ser considerada bruxa, né, feiticeira. E essas são as mulheres que escapam aos, vamos dizer, a ideia ou a representação que se tem dela ou que se espera dela. Porque uma coisa é o que elas foram, outra coisa é o que se esperava delas, outra coisa era o medo que as pessoas tinham dessas mulheres que... isso foi muito interessante nas discussões que a gente fez, né? A gente começa a perceber as mulheres contestadoras são sempre problemáticas em todos os momentos, porque elas fogem àquela regra. De repente ela não quer ser mãe, de repente ela quer entrar na política, de repente ela sai da órbita de controle do seu pai, ela sai da órbita de controle do seu marido, e ainda essas mulheres tidas como bruxas, quer dizer assim, ainda por cima elas mexiam com artes de curar, e aí parafraseando uma minha ex-professora, Beatriz, de artes de curar, quer dizer assim, o que a gente está
curando, estão usando elementos. A gente tem que pensar que na Idade Média a medicina era muito precária, não se tinha nem noção que higiene era uma coisa necessária, por exemplo. Então, elas lidam com uma série de componentes de ervas que estão curando. Como essas mulheres estão curando? Elas devem ser bruxas. Se os médicos não conseguem, como é que essas mulheres conseguem? Então, assim, para tu veres que a interpretação às vezes é muito mais forte do que o real, do que a experiência que as pessoas tiveram na vida, né? Ou uma intenção que elas tiveram na experiência histórica. Por isso que essa é uma profissão que tem um papel muito importante para o bem, né? Ou para o mal, digamos assim. Bom, você disse que em cada período ela era vista de uma forma diferente. A que se deve essas mudanças e isso pode ser considerado uma evolução? Eu não gosto muito do termo evolução, porque implica que alguém está melhor, tu melhorou em determinado estágio. Eu vou puxar mais uma vez para a história, já estamos falando de história mesmo. Nós vivenciamos os acontecimentos em tempos distintos. Isso só foi entendido com as mudanças historiográficas do século XX. Então, a política se movimenta de uma forma muito mais rápida. A economia tem uma movimentação que a gente poderia dizer conjuntural. Ela leva mais anos. A gente chama do tempo da conjuntura. Mas o tempo que envolve também as percepções e as mentalidades, nós chamamos de tempo estrutural, que é o tempo que mais demora a passar. Porque são as ideias que a gente tem a respeito, as representações que a gente tem a respeito. Então, às vezes, a gente pode ter um comportamento hoje e tu diz assim, que uma mulher foi tratada como se estivesse no século XIX, como se ela não tivesse aqueles direitos. Mas como a gente está no século XXI, sabe essas coisas que muito corriqueiramente tu ouve falar? Mas a gente está no século XXI, isso não quer dizer que a cabeça, que a forma das pessoas pensarem avançou ou mudou tão rápido quanto a tecnologia. Não muda tão rápido quanto a tecnologia. Somos seres humanos. E isso, então, assim, dessas experiências, da contestação dessas ideias, é que gradativamente elas vão mudando. Então, elas precisam ser contestadas. Não existe nenhum aspecto de naturalidade na forma como nós tratamos homens e mulheres. São todas construções históricas. Ou seja, a gente entende conforme os instrumentos culturais que a gente tem daquele período, conforme as experiências que a gente tem daquele período. Por isso que a gente não pode pensar outros tempos com nossa cabeça e também pensar que isso é linear. Quer dizer, às vezes nós convivemos com comportamentos que a gente diria, talvez isso seria mais adequado. Foi mais vivido na Idade Média, ou foi mais vivido na Idade Moderna. Eu li outro dia num site uma moça muito feliz em dizer que ela nunca tinha feito nada contrário ao que seu marido quisesse, porque caso seu marido não quisesse, ela não faria. Que pensamento do século XIX, né? Que pensamento assim da modernidade, até anterior da Revolução Francesa, sempre de acordo com o marido. Ou seja, a discórdia, tu discordar ou entrar em conflito. Submissão, né? É inadequado para uma mulher. Imagina, ela fazer uma coisa que alguém não permite que ela faça. E como se dá o início das lutas pelos direitos da mulher? Olha, vou dizer, o momento mais marcante assim de luta por direitos políticos, a gente vai ter durante todo o século XIX, especialmente na Europa e Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma trajetória bem diferenciada, assim. O movimento sufragista que exigia que as mulheres tivessem direitos políticos, direitos civis, tanto quanto os homens, ele atua lá muito mais cedo, por causa de algo que na Constituição norte-americana é a igualdade entre as pessoas. Então, elas partem desse pressuposto. Se nós somos iguais, nós pagamos impostos, nós trabalhamos, por que nós não votamos? Por que nos processos que legitimam quem tem o poder, nós não temos voz? Então, isso vai acontecendo e vai acontecendo de forma distinta em cada estado dentro dos Estados Unidos. E na Europa também. Vem sempre na esteira dessas grandes mudanças políticas. As mulheres estão na Revolução Francesa. A gente não sabe, a gente não lê nos livros de história imediatamente que elas estão ali. Mas são elas que vão fazer os grandes movimentos que estão mostrando a fome, pedindo pão, levando seus filhos. E elas estão na linha de frente para sensibilizar os homens eles seguem atrás dela, principalmente nesses movimentos que exigem alimentação na Europa.
E no Brasil, essas lutas já vão ser mais do século XX, né? Mas, assim, mais marcantes ou movimento, que se constituem movimentos. Mas a gente sempre vê no comportamento feminino, e a gente passa a entender isso, que a forma que ela tem de não se submeter àquilo que se espera dela também é uma forma de resistência, é uma forma de questionar. Não que isso forme um movimento, né? Mas esse aspecto hoje a gente consegue também valorizar, né? Ser escritora, ou ter tido empregos que fora de casa, ou trabalhar em profissões que não se esperava que ela trabalhasse, ou fazer alguma coisa que não fosse permitido, são todas formas de questionar, vamos dizer, ao poder ao qual ela está submetida, né? Até mesmo não casar ou escolher por não ter casar filhos. É uma coisa assim que nos incomoda a sociedade, eu acho que até hoje, né? Eu sei que todo mundo gosta muito de dizer que nós mudamos, nós mudamos, nós mudamos. Não tanto. Ainda incomoda. Você dizer, eu não quero casar e não quero ter filhos, o que está acontecendo? Né? Tá bem. Nós faremos um breve intervalo e no próximo bloco continuamos a falar sobre a história das mulheres. Voltamos já.